Muitos acreditam que, se o pé grande existisse, já haveria provas sólidas e incontestáveis. E se já tivermos essas provas e a maioria das pessoas só não souber. Eu sou Robert, sou cineasta e pesquisador canadense, e para ser sincero, nunca planejei seguir por esse caminho, esse buraco de coelho do pé grande, mas estou aqui porque tive meu próprio encontro com um Sasquatch em 2024. Isso mudou tudo para mim, e desde então estou em uma missão implacável para tentar descobrir e compartilhar a verdade sobre esses seres, se eu conseguir. É sobre isso que este vídeo trata, assim como muitos outros vídeos relacionados ao pé grande no meu canal. Que evidências nós realmente temos? Bem, na verdade temos muita coisa, talvez mais do que você imagina, começando com o testemunho de testemunhas oculares. Até hoje, mais de 10 mil relatos confiáveis foram registrados sobre encontros com seres parecidos com o pé grande em toda a América do Norte. Isso sem falar nos muitos outros relatos semelhantes de criaturas supostamente parecidas vindos de outras regiões do mundo. Está escuro demais para ser um dedo. Esse número de 10 mil são apenas relatos de Sasquatch na América do Norte. Muitos desses relatos trazem descrições semelhantes. Criaturas humanoides peludas, de 2 a quase 3 metros de altura, com ombros e peitos enormes, praticamente sem pescoço, muitas vezes com a cabeça cônica, como o topo da cabeça dos gorilas, e braços proporcionalmente mais longos do que os de um ser humano. As testemunhas também são bastante diversas, incluem policiais, guardas florestais, soldados, caçadores, advogados, juízes, você pode imaginar. Praticamente todo tipo de pessoa, de todas as áreas da vida, está representado em algum lugar no grupo global de testemunhas do pé grande. Algumas testemunhas que considero particularmente convincentes incluem cientistas como o Dr. John Bindernagel, um experiente biólogo de vida selvagem, que disse, abre aspas, eu vi uma figura ereta de pé junto a uma linha de cerca, balançando suavemente de um lado para o outro. A vegetação cobria bastante, mas eu via um ombro e algo que parecia uma cabeça. Eventualmente, ele se assustou com a nossa presença e recuou para dentro da floresta. Mas, enquanto caminhava, seu grande braço ficou visível, balançando para trás. E então, temos o sargento aposentado do Exército dos Estados Unidos, Todd Nisse, que em 1993 relatou ter visto 3 desses seres. Ele disse, entre nós havia um desfiladeiro com abetos Douglas e cicutas de 8 a 12 anos. A uma distância de várias centenas de metros, eu não conseguia distinguir os traços faciais ou o gênero, mas não havia dúvida de que o que eu estava vendo não eram humanos. O policial Chris Miller, da Carolina do Norte, viu algo nos anos 2000 dizendo, abre aspas, os sussurros eram claros, mas em uma língua que eu não conseguia entender. Ao iluminar com minha lanterna, vi uma figura alta e escura sumir atrás de uma árvore. Era grande demais para qualquer humano que conheço. Tenho que dizer que eu congelei. Não foi exatamente de medo, mas sim, eu estava assustado. Só que eu simplesmente congelei porque não queria que aquilo me visse. Jamais imaginei, nem por um instante, que aquilo fosse humano. Nunca. Então, esses são só alguns exemplos. Obviamente, é uma gota no oceano, perto dos 10 mil relatos de avistamentos, mas já dá para ter uma ideia da qualidade. Não são só adolescentes bêbados fazendo festa na floresta e imaginando coisas nos fins de semana. O próximo tipo de evidência são pegadas. Até hoje, temos milhares de moldes documentados por muitas pessoas diferentes, incluindo alguns cientistas altamente qualificados. De uma variedade de áreas muito remotas, onde parece extremamente improvável que um falsificador com pés de pé grande falsos sequer se daria ao trabalho de entrar. Porque a probabilidade de alguém encontrá-los é tão pequena, embora ainda assim pessoas os tenham encontrado. Então, como sabemos que as pegadas são reais? Bem, antes de tudo, porque temos uma morfologia recorrente dos pés. Detalhes como a flexão médio-tarsal, que é um ponto de articulação natural no meio dos pés de grandes primatas como gorilas, mas que não está presente nos pés humanos. Cientistas encontraram essas pegadas enormes em formato de pé humano, humanas no formato, mas não no tamanho, em alguns casos com 45 centímetros ou mais.
com a distinta flexão médio-tarsal que os grandes primatas possuem, visível nas pegadas. O equivalente humano da flexão médio-tarsal é o arco do pé, ausente nos grandes primatas conhecidos. Já foi escrito muito sobre isso, grande parte por cientistas qualificados como o antropólogo Dr. Jeff Meldrum, que também é especialista em locomoção de primatas, analisando o fato de que muitas dessas pegadas apresentam detalhes como solas flexíveis e sinais visíveis de movimento, onde, em áreas escorregadias e inclinadas, é possível ver os dedos dessas pegadas agarrando-se com mais firmeza ao solo. Porém, em áreas planas, lisas e não escorregadias, não se percebe o mesmo agarre, como se uma criatura real tentasse se equilibrar. Também vemos cristas dérmicas, aquelas pequenas linhas nas pontas dos seus dedos. Nós também as temos na sola dos pés, claro, assim como chimpanzés, gorilas e koalas. E aparentemente, os sasquatches também. Esse tipo de detalhe, especialmente as cristas dérmicas, é praticamente impossível de falsificar. Por isso, o especialista em impressões digitais da polícia, Jimmy Chilcutt, disse que, se alguém falsificou isso, deveria fazer carreira falsificando dinheiro, pois é um falsificador muito habilidoso. Ninguém consegue esculpir cristas dérmicas realistas com tanta precisão como vemos em muitos desses moldes de pegadas. E mesmo que de alguma forma conseguissem, certamente não poderiam falsificar de forma convincente o movimento que vemos de uma pegada para a outra. As assimetrias entre o pé esquerdo e o direito, em muitos casos, os ferimentos únicos e específicos que algumas dessas pegadas revelam, que só alguém com um conhecimento extremamente profundo e refinado de anatomia seria capaz de recriar de forma convincente. Há até casos em que supostas pegadas do pé grande foram moldadas e uma lesão foi observada, algum tipo de protuberância no pé que deixa uma marca visível na pegada e é claramente anormal. E então, anos depois, na mesma área, outras pegadas são encontradas que parecem vir da mesma criatura porque apresentam aquela mesma marca de lesão. Exceto que com o passar dos anos e o desenvolvimento de mais camadas de pele e calos, a marca da lesão, que é muito única e específica, desceu, ficou mais baixa no pé. Esse tipo de detalhe não seria falsificado de forma convincente por alguém com pés artificiais de madeira ou borracha, nem chance. É por isso que um antropólogo físico chamado Dr. Grover Krantz, da Washington State University, ou pelo menos ele era antes de falecer, disse, abre aspas, você não pode falsificar cristas de pressão. E ele estava falando das pegadas, é claro. As impressões mostram um pé vivo e flexível, não um molde de madeira esculpido. Agora, existem pegadas falsas por aí e elas enganam algumas pessoas? Com certeza. Há fotos na internet de pessoas segurando esses pés falsos de Sasquatch esculpidos que parecem ridículos. Se ainda não ficou claro, digo de forma direta. Caras como esses não vão enganar caras como estes. Então, o caráter convincente das evidências de pegadas que temos do Sasquatch e de seres semelhantes ao redor do mundo vai muito além apenas da morfologia, das pegadas e dos detalhes que discutimos até agora. Também existem exemplos em que a localização é o principal fator a favor da autenticidade de algumas dessas pegadas. Por exemplo, em 1951, um alpinista chamado Eric Shipton estava tentando escalar o Everest e descobriu pegadas de aproximadamente 33 centímetros com formato humanoide, impressas profundamente na neve a 5.800 metros acima do nível do mar. Esse não é o tipo de altitude ou ambiente que alguém iria subir só para fazer uma farsa. Eu fico absolutamente intrigado com o abominável Homem das Neves, que também é chamado de Yeti ou Sasquatch, porque pegadas muito convincentes foram encontradas. O que deixou essas pegadas? Falando especialmente sobre o abominável Homem das Neves, que teve pegadas a 18, 19 mil pés de altitude. Ninguém sobe até 19 mil pés só para fazer uma viagem, então eu acho que há algo aí, há um problema sem resposta. Essas pegadas, em particular, tinham cerca de 33 centímetros de comprimento e o dedão estava deslocado de forma semelhante ao dedão dos grandes primatas conhecidos. Então, o próximo tipo de evidência que temos são gravações de áudio. Elas são muito interessantes e temos uma variedade bastante grande delas.
Existem os famosos sons da serra, capturados por Ron Morehead e Al Berry nos anos 1970, nas montanhas da Serra Nevada, por exemplo, que foram analisados por especialistas e apresentam sequências de linguagem muito distintas e muita variação de tom, muito além do que as cordas vocais humanas podem alcançar também. Apesar de muitas pessoas, na seção de comentários dos meus vídeos anteriores sobre essa gravação, e outras dizerem que o cachorro delas faz isso, ou que o filho adolescente delas grita assim o tempo todo, eu duvido. Nós temos outras gravações, como o uivo de Ohio, que claramente foi capturado a centenas de metros de distância e mesmo assim ainda arrepia a espinha da maioria das pessoas que ouvem. É um chamado profundo, quase como uma sirene, exceto que sirenes geralmente não tocam no meio do mato. Você pode ouvir alguns cachorros latindo de propriedades rurais distantes ao fundo. Eles, obviamente, foram provocados por essa coisa que, mais uma vez, está fazendo um barulho que claramente vai muito além das capacidades vocais humanas. E esses são apenas 2 exemplos. Existem literalmente dezenas, provavelmente centenas a essa altura, de gravações de ruídos bizarros, gritos, uivos e conversas parecidas com linguagem vindos do meio da floresta. E se você ouvir certos trechos de algumas dessas gravações, especialmente os sons de sierra, e perceber que, na sua opinião, eles parecem uma linguagem, você não é o único. Isso já foi observado por especialistas legítimos em linguagem, como Scott Nelson, que é um linguista criptológico aposentado da Marinha dos Estados Unidos, e ele diz, abre aspas, os elementos linguísticos nos sons da serra parecem seguir padrões linguísticos, não ruídos aleatórios de animais. Eu ouvi de novo. Minha irmã perguntou, pai, o que você está fazendo? O que há de errado? Eu respondi, filho, tem uma linguagem aqui. Isso não é um ser humano. Ok, então agora o grande assunto, evidências em vídeo e foto. Claro, tivemos que abordar isso, e é justamente isso que a maioria dos céticos costuma dizer que não existe. Se o pé grande fosse real, por que não há um bom vídeo? Na verdade, há vários vídeos surpreendentemente bons. Claro, temos que começar com o filme de Patterson-Gimlin, que, apesar de muitas tentativas de desmenti-lo ao longo dos anos, ainda é insuperável em detalhes musculares. O andar natural e ao mesmo tempo não humano da criatura, suas proporções estranhas dos membros, pelo menos estranhas pelos padrões humanos. E o fato de que muitos especialistas, primatólogos, biólogos da vida selvagem, figurinistas de Hollywood e fabricantes de fantasias, todos disseram que não há como isso ser falso. É claramente um primata ereto ainda não descoberto de algum tipo, não um humano em uma fantasia. Céticos sempre tentam apontar falhas no filme de Roger Patterson e Bob Gimlin e difamar Roger Patterson. Eles vão apontar o fato de que um cara chamado Bob Hieronymus afirmou que era ele quem estava na fantasia e que tudo não passava de uma armação e que ele foi pago para fazer isso. Mas quando você vai direto ao ponto dessas alegações, elas não se sustentam. Hieronymus, por exemplo, mentiu claramente, e não vou detalhar os motivos agora. Já tratei disso em outros vídeos. Mas o ponto principal é que há detalhes demais sobre a criatura no filme de Patterson-Gimlin, que seriam completamente impossíveis de imitar com um humano vestindo uma fantasia de macaco. Especialmente em 1967, quando, convenhamos, a tecnologia de fantasias não era tão avançada assim. E não sou eu quem está dizendo isso. Essa ideia vem de especialistas qualificados, como o veterano de efeitos especiais de Hollywood, Bill Mans, que disse isso sobre o filme de Patterson-Gimlin. Abre aspas, todos os grupos musculares,
os glúteos, os posteriores da coxa, o movimento dos ombros, tudo isso é visível e autêntico. Isso não é uma fantasia. E no caso do filme de Patterson-Gimlin, isso se tornou ainda mais óbvio nos últimos anos. Com o trabalho dedicado do arquivista de fotos Todd Gatewood, eu fazia uma restauração quadro a quadro do filme, obtendo detalhes incríveis da cópia original que não chegam nem perto de serem visíveis nas cópias piratas de quarta e quinta geração que você provavelmente já viu online. Existem muitos outros vídeos supostamente do pé grande também. Você provavelmente poderia assisti-los o dia todo no YouTube e ainda assim não chegaria ao fim deles. E embora muitos deles sejam borrados, pelo menos nas versões comprimidas e reduzidas que estamos acostumados a ver online, muitos deles também são altamente convincentes. Especialmente quando você examina as circunstâncias em torno do filme e conhece alguns dos detalhes do que está sendo visto no filme, além do suposto Sasquatch. Como as filmagens de Paul Freeman, feitas no início dos anos 90, que mostram uma figura semelhante a um Sasquatch, um pouco borrada, entrando no mato. Aí está! Lá está ele, Jesus. Depois, descobriram que a árvore tinha cerca de 4,8 metros, indicando que a criatura provavelmente tem mais de 2,4 metros de altura. Há também a filmagem de Provo Canyon, em Utah. Um grupo de adolescentes andando na floresta vê uma figura preta se movendo entre as plantas e, de repente, ela se levanta. E é essa figura humanoide bípede enorme, grande, preta e muito mais grossa, larga e alta do que qualquer humano ou urso. E a lista continua. Existem vídeos falsos por aí? Com certeza, mas também há muitos que são muito convincentes. E descartar todos eles como farsas, inclusive aqueles que foram analisados minuciosamente por céticos diligentes e de mente aberta, que pelo menos se deram ao trabalho de olhar os fatos. Bem, nesse caso é apenas ignorância intencional. Agora vamos às evidências mais interessantes, amostras de pelos, tecidos e DNA. Muitas supostas amostras de pelos do pé grande foram mencionadas, trazidas ao conhecimento do público e analisadas, e algumas delas, após serem testadas, deram resultado de primata desconhecido. Também foram realizados alguns estudos bastante sérios ao longo dos anos, incluindo o estudo de DNA de Melba Ketchum em 2012. Agora, tenho certeza de que há alguns céticos irritados se preparando para digitar comentários raivosos para mim, já que mencionei o estudo da doutora Ketchum, porque houve muitas críticas sobre ele. Mas, basicamente, a doutora Ketchum e sua equipe passaram anos coletando mais de 100 amostras de supostos tecidos e pelos de pé grande, analisaram essas amostras cuidadosamente em condições de laboratório e determinaram que o Sasquatch é um híbrido de humano com um primata desconhecido. O DNA mitocondrial dessas amostras deu resultado humano e o DNA nuclear do lado masculino veio como não classificado. Eu poderia escrever um livro sobre as críticas à doutora Ketchum e seu estudo, isso arruinou a carreira dela, mas não acho justificável. Quando você vai direto ao ponto do que ela realmente fez e de como ela realmente fez, há motivos sólidos para acreditar que as descobertas dela eram legítimas. É que a comunidade científica mais ampla não gostou delas. Também houve várias amostras de cabelo analisadas, como as amostras de cabelo de Idaho de 1960. Houve essa amostra de cabelo coletada no centro de Idaho em 68 e examinada por Ray Pinker, que era instrutor de ciências policiais na California State College. A análise constatou que o cabelo não correspondia a nenhum animal conhecido na vasta coleção dele, que incluía quase todos os pelos de animais da América do Norte. Ele afirmou que os pelos tinham padrão de escamas similar ao humano sob o microscópio e não apresentavam núcleo medular contínuo. Essa é uma característica comum em pelos humanos e de primatas não humanos. E a amostra também tinha tanto pelos grossos de proteção quanto pelos finos de subpelo.
e essa é outra característica de primatas conhecidos. Mas, novamente, essa amostra veio do interior de Idaho, nas florestas, não de um lugar frequentado por chimpanzés ou gorilas. A conclusão de Pinker foi que a amostra sugeria uma espécie de primata desconhecida. Outra amostra de cabelo foi coletada no norte da Califórnia em 93 e foi analisada pelo Dr. Sterling Bunnell, que era membro da Academia de Ciências da Califórnia. Ele usou um microscópio óptico e comparou a amostra de cabelo com cabelo humano, de chimpanzé, gorila, orangotango e até mesmo de macaco Pigatrix. E a conclusão dele, segundo ele mesmo disse, abre aspas, está claramente relacionado ao grupo humano-chimpanzé-gorila, mas é distinguível de cada um deles. Pela estrutura superficial e interna, se assemelha mais ao cabelo de gorila do que ao humano ou de chimpanzé. Mas, novamente, isso veio do norte da Califórnia, da mesma região geral do continente onde o filme de Patterson Gimlin foi gravado. Gorilas e chimpanzés não vivem lá, então por que havia cabelo parecido com o deles no meio da floresta naquela região? O próximo tipo de evidência que temos não é evidência direta, não é evidência física, mas é evidência testemunhal da supressão do conhecimento de que o Sasquatch é real. E a maior parte disso vem de guardas florestais e autoridades policiais. Já compartilhamos alguns relatos de testemunhas oculares desse tipo de gente anteriormente no vídeo, mas o aspecto da supressão nessas citações é particularmente interessante. O ex-policial rodoviário de Washington, James Beck, disse: "Vi o que acreditava ser um Sasquatch cruzando estradas à noite. Eu fiz um relatório sobre isso uma vez, mas foi descartado sem investigação. Disseram para eu não continuar com isso." O guarda florestal aposentado Charles E. Howard afirmou: "Ouvíamos sons estranhos e avistamentos na floresta, mas recebemos ordens para ficar em silêncio. Diziam que as pessoas não estavam prontas para saber disso." Posso continuar com listas de citações assim. Já compartilhei outras em vídeos anteriores, mas está claro que há algo estranho acontecendo aqui. Também é interessante que esses homens só compartilharam essas declarações publicamente depois que todos já estavam aposentados. Por que o governo ocultaria o conhecimento sobre o pé grande se sabe de sua existência? Esse é outro tema, já abordado em outros vídeos. Fique à vontade para teorizar na seção de comentários. Estou ansioso para ler esses comentários. O último tipo de evidência, deixei o melhor para o final, é um corpo. Sim, um corpo de verdade, pelo menos um relato de um corpo feito por indivíduos altamente qualificados. É o Homem de Gelo de Minnesota, e eu já falei sobre isso antes. Eu até fiz um vídeo dedicado especificamente a ele. Mas a versão resumida é esta. Na década de 1960, um hominídeo peludo congelado foi exibido em uma caixa refrigerada, envolto em gelo, e acabou sendo examinado por 2 cientistas renomados. Ambos eram zoologistas, Dr. Bernard U. Woolmans e Dr. Ivan T. Sanderson. Ambos examinaram essa criatura através do gelo transparente. Partes dela saíam do gelo, descongelando e fedendo, mas a maioria ainda estava coberta de gelo. E eles a examinaram de perto com lupas e a olho nu. E chegaram à conclusão de que era uma criatura humanoide coberta de pelos, que não era humana, nem nenhum macaco conhecido. Ambos os cientistas acreditavam que o espécime era 100% real. Era biológico, não era um modelo, nem uma boneca de látex, nem uma farsa de qualquer tipo. Mesmo que, se você procurar a entrada do Homem de Gelo de Minnesota na Wikipédia, ela o descreva como uma farsa. Isso porque, no final dos anos 60, o corpo original desapareceu por algum motivo. Talvez estivesse começando a apodrecer e o dono do circo que o possuía se livrou dele. Mas, resumindo, ele foi trocado por uma réplica de látex. E o cara continuou exibindo a réplica de látex como se nada tivesse acontecido. Mas a diferença era, claro, extremamente óbvia, especialmente para os 2 cientistas que examinaram a réplica de látex depois da troca e registraram que era obviamente falsa em comparação com o original, que era claramente real. O Dr. Yu Woolman disse sobre o original, abre aspas, não havia sinal de que fosse falso.
Os detalhes eram perfeitos demais, os tecidos reais demais. Era um cadáver preservado de hominídeo desconhecido. Não havia dúvida de que estávamos olhando para algum tipo de homem. Não Homo sapiens, mas algum tipo de homem estranhamente peludo. Ficamos impressionados com muitas coisas, as mãos enormes e os pés enormes. E também, principalmente, os traços do rosto, porque era absolutamente diferente de qualquer homem na Terra. O Dr. Sanderson afirmou que tinha ferimento de bala na cabeça, braço quebrado e órbita ocular destruída. Os danos eram compatíveis com rifle de alta potência. Então, basicamente, isso era real. Estava vivo e levou um tiro na cabeça, segundo esses cientistas. Curiosamente, quando publiquei meu vídeo original sobre o Homem de Gelo de Minnesota, muitas pessoas comentaram, gente que era velha o suficiente para se lembrar de quando o Homem de Gelo original ainda estava em exibição e sendo levado em turnê. Muitas dessas pessoas afirmaram na seção de comentários que tinham visto o Homem de Gelo original e que, para elas, ele também era claramente real. Alguns disseram que sentiam cheiro de carne podre e viam sangue congelado perto da cabeça da criatura, aparentemente baleada, além de um globo ocular deslocado pendurado fora da órbita pela força do tiro. Todos os tipos de detalhes arrepiantes e assustadoramente convincentes. Então esse é um bom panorama das evidências que temos. É um panorama, é um grande resumo. Existem muitos mais exemplos além dos poucos que mencionei, mas você entendeu a ideia. Agora vamos falar sobre os argumentos céticos. Eu ouço isso o tempo todo e em 99% das vezes os pontos levantados são baseados em desinformação. O primeiro e o mais repetido de forma mais alta e frequente é: cadê o corpo? Porque o Homem de Gelo de Minnesota é só uma história atualmente, mesmo vinda de cientistas qualificados, isso não conta muito. Há, é claro, inúmeras outras alegações de corpos sendo encontrados e depois desaparecendo, mas, novamente, tudo isso é apenas boato. Então, a resposta típica é: se essas coisas são reais, por que não temos um corpo? Por que não encontramos pelo menos ossos ou, você sabe, um esqueleto completo em alguma floresta por aí? Bem, por vários motivos. O principal é que só na América do Norte existem cerca de 2,1 bilhões de acres de floresta. E apesar do que muitos caçadores céticos quanto à existência do pé grande afirmam, os seres humanos percorrem apenas uma pequena porcentagem desses 2,1 bilhões de acres. Há espaço mais do que suficiente nas florestas do continente para que uma população pequena, mas sustentável, de primatas bípedes não humanos, ainda não descobertos, possa existir. Você também precisa ter em mente como fósseis e ossos de animais conhecidos são incrivelmente raros, especialmente de grandes símios conhecidos. Quero dizer, nós sabemos que chimpanzés e gorilas existem, mas o registro fóssil de ambos provavelmente caberia em um balde de 20 litros, tipo todo o registro fóssil. Nós simplesmente não temos muito. A evidência de que chimpanzés e gorilas existem são eles mesmos. E o motivo desse registro fóssil tão pequeno para os grandes símios conhecidos, provavelmente, é o mesmo motivo para o, até agora, não descoberto registro fóssil do pé grande. O solo das florestas é muito ácido. Ele decompõe ossos rapidamente. Os necrófagos espalham os restos e com 2,1 bilhões de acres, há muito espaço para isso acontecer. E também há algumas criaturas conhecidas por enterrar seus mortos. Então, por que o pé grande não poderia fazer o mesmo? Principalmente se eles têm inteligência humana. Outra afirmação que os céticos sempre levantam é essa ideia de que drones ou câmeras de trilha já teriam capturado um deles em vídeo se eles fossem reais. Bem, adivinha? Já capturaram. Existem várias filmagens de câmeras de trilha que você pode encontrar online mostrando seres eretos, cobertos de pelos, que parecem altos e largos demais para serem humanos e que também não andam exatamente como um humano, além de estarem em pé sobre 2 pés.
E quanto a drones e imagens de satélite, existe essa suposição não dita de que nós, como espécie, temos olhos eletrônicos constantemente vigiando cada centímetro da natureza, penetrando através das árvores. Cobertura de árvores mundial. 24H por dia é um grande absurdo. Se fosse assim, não descobriríamos novas espécies o tempo todo, mas estamos inclusive grandes. Então, outros pontos de ceticismo. De vez em quando aparece alguém tentando ser mais científico, e eu aprecio esse tipo de ceticismo porque pelo menos há algum pensamento acontecendo. Um desses pontos é a ideia de que a evolução não apoia esse tipo de criatura, que o Sasquatch não poderia existir por razões evolutivas, que simplesmente não faz sentido biológico. Minha resposta seria mencionar o Gigantopithecus, que foi um primata real, enorme e bípede da Ásia. Eu digo bípede. Só podemos dizer que provavelmente era bípede, porque os únicos fósseis que temos dessa criatura até agora são alguns fragmentos de mandíbulas e dentes. Essas mandíbulas e dentes são muito maiores que os de qualquer grande símio, e um macaco desse tamanho seria grande demais para balançar em árvores ou andar eficientemente sobre os nós dos dedos. Então, eles deduzem logicamente que provavelmente andava de forma bípede, como os humanos. Agora, algumas pessoas dizem que o Gigantopithecus sobreviveu até a Era Moderna e de alguma forma é o pé grande. Não acredito nisso por alguns motivos que não vou detalhar. Mas primatas bípedes gigantes realmente existiram e caminharam pela Terra, o que fazia sentido evolutivo na época. Certamente também poderia fazer sentido hoje. E finalmente, o último ponto cético que vou abordar aqui é essa ideia de que todo o fenômeno do pé grande se resume a identificações erradas ou fraudes. Eu não sei quanto a você, mas me parece que é preciso muito mais fé para acreditar que pelo menos 10.000 pessoas em todo o continente confundiram um urso com um pé grande do que para acreditar que o pé grande é real. Sério? Você realmente acha que tanta gente, incluindo especialistas altamente qualificados em vida selvagem, que já viram essas criaturas, seria tão burra assim? Ou talvez cada uma dessas 10.000 pessoas fosse uma mentirosa. Isso me parece igualmente improvável. E a resposta clássica para esse ponto é: bem, todos eles estão fazendo isso para chamar a atenção. Essas pessoas estão inventando essa história aos milhares porque querem sair na primeira página do jornal local. Eu vi o pé grande. Mas céticos, vocês estão tão fora da realidade que não veem isso? 99,9% da atenção recebida ao vir a público e dizer que viu o pé grande é completamente negativa, cruel, condescendente e ameaçadora da sua carreira, relacionamentos e de tudo de bom na vida. Porque essa é a verdade. Então o que você acha? Consegui te convencer ou você ainda acha que tudo isso é besteira? Você está em cima do muro? Acredita que o pé grande pode existir, mas ainda não está pronto para comprar essa ideia? De qualquer forma, independente do que você acredita, me conte nos comentários abaixo o que você pensa. Eu realmente gostaria de saber. Para mim, além do fato de que eu mesmo já vi um desses, olhando objetivamente as evidências, acho difícil ignorar dezenas de milhares de relatos de testemunhas oculares no mundo todo, muita evidência física e o fato de policiais, guardas florestais e outras pessoas em cargos importantes dizerem que algo mais acontece nos bastidores. Eu não acho que tudo isso possa ser inventado ou que as pessoas estejam confundindo com animais conhecidos. Enfim, espero mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, pode me avisar dando um like, compartilhando com sua família e amigos e se inscrevendo no Cabana na Floresta. Aproveito para agradecer ao novo membro do canal Cabana na Floresta, Sean Reed. Obrigado, Sean, por assistir e apoiar. Se quiser ajudar ainda mais, torne-se membro do canal para contribuir com os próximos vídeos. Você terá benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos próximos vídeos, pequenos emojis do pé grande ao lado do seu nome, coisas assim, e custa apenas alguns dólares por mês. Você pode comprar produtos exclusivos do Cabin in the Woods e ainda me ajudar a continuar aqui. Se quiser, pode me pagar um café pelo link na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.